No distrito de Fushimi, em Kyoto, existe uma linha de trem abandonada que foi desativada em 1986 após uma série de suicídios inexplicáveis. A linha Sagano-Yamamoto era uma rota secundária que cortava através de um túnel de 800 metros escavado na montanha. Durante seus 30 anos de operação, 47 pessoas se jogaram na frente dos trens ali. Mas o que forçou o fechamento definitivo não foram os suicídios. Foi o que aconteceu em 12 de agosto de 1986. O último trem a passar por ali carregava 63 passageiros. Entrou no túnel às 23h47 de Min. Nunca saiu do outro lado. Equipes de resgate entraram no túnel e encontraram os trilhos vazios, sem sinais do trem, dos passageiros ou de qualquer destroço. Era como se o trem tivesse simplesmente desaparecido dentro da montanha. As buscas duraram 3 semanas. Nada foi encontrado. A linha foi fechada, o túnel selado com concreto de ambos os lados. Kenji Tanaka tinha 17 anos em 2019, quando aceitou o desafio de seus amigos. O desafio era simples: entrar no túnel selado através de uma fenda que havia se formado na parede de concreto ao longo dos anos, caminhar até o meio do túnel e voltar. Seus amigos Yuki e Daichi esperariam do lado de fora com uma câmera, gravando tudo para o canal de YouTube deles sobre lugares assombrados. Kenji entrou no túnel às 00:15 Min, horário que eles escolheram deliberadamente. O mesmo horário em que o trem desapareceu. Ele carregava uma lanterna potente e uma câmera GoPro presa ao peito. Os primeiros 10 minutos foram tranquilos. Apenas o som de seus passos ecoando nas paredes úmidas e o ocasional pingar de água do teto. Então ele ouviu. No início pensou que fosse sua imaginação. Um som distante, metálico, rítmico, como rodas de trem sobre trilhos. Kenji riu nervosamente e falou para a câmera: "Vocês estão ouvindo isso? Deve ser o vento ou algo assim." Mas o som estava ficando mais alto e mais próximo. Ele apontou a lanterna para frente. Os trilhos antigos ainda estavam lá, cobertos de ferrugem e musgo. Mas então ele viu algo que fez seu sangue gelar. Os trilhos estavam vibrando. Pequenos pedaços de ferrugem caíam deles com as vibrações crescentes. O som de trem estava agora inconfundível, vindo de mais adiante no túnel, aproximando-se rapidamente. Kenji começou a recuar, mas algo o fez parar. Uma luz fraca e amarelada, do tipo de lâmpadas antigas, começou a se formar na escuridão à frente. E então ele viu emergindo das sombras um trem. Um trem exatamente como os que operavam na linha em 1986. O trem se movia em silêncio agora, deslizando sobre os trilhos enferrujados sem fazer nenhum som, contrariando a cacofonia mecânica que Kenji havia ouvido segundos antes. As janelas iluminadas mostravam silhuetas de passageiros sentados, perfeitamente imóveis. O trem passou por ele devagar, e Kenji ficou paralisado, observando. Através das janelas empoeiradas, ele podia ver os passageiros com clareza perturbadora. Todos vestiam roupas dos anos 80. Todos estavam sentados em posições rígidas, olhando para frente. E nenhum deles piscava. Nenhum único. Apenas encaravam o nada com olhos arregalados e expressões vazias. Então, quando o último vagão passou por ele, o trem parou. As portas se abriram com um chiado pneumático. Kenji estava a apenas 3 metros da porta aberta mais próxima. A luz do interior do vagão derramava-se sobre o túnel, e ele podia ver perfeitamente o interior vazio daquele último compartimento. Exceto que não estava vazio. No fundo do vagão, uma figura estava de pé. Era um homem de uniforme, o condutor do trem. Mas algo estava profundamente errado com ele. Seu corpo estava em um ângulo impossível, como se todos os ossos tivessem sido quebrados e remontados incorretamente. Sua cabeça pendia para o lado, e quando ele começou a caminhar em direção à porta aberta, seus movimentos eram espasmódicos, inumanos. A voz que saiu dele não era uma voz. Era uma cacofonia de 63 vozes falando ao mesmo tempo. Homens, mulheres, crianças, todas em agonia. "Suba! Suba no trem! Você está atrasado! Muito atrasado! Suba agora ou ficará aqui para sempre." Kenji finalmente conseguiu se mover. Ele correu. Correu mais rápido do que jamais havia corrido em sua vida. Atrás dele,
Ouvia o som de passos descoordenados no cascalho, múltiplos pares de pés, como se todos os 63 passageiros tivessem saído do trem e o estivessem perseguindo. A câmera GoPro capturou tudo. Mostra Kendi correndo freneticamente, sua respiração pesada, e atrás dele, brevemente iluminados pela luz que ricocheteia da lanterna, dezenas de silhuetas cambaleantes, todas se movendo com aquela mesma coordenação quebrada e impossível. Kendi emergiu do túnel às 00:52 de mim, exatamente 37 minutos depois de entrar. Mas algo estava errado. Yuki e Daichi o encontraram inconsciente a 50 metros da entrada. Quando acordou no hospital 3 dias depois, havia envelhecido visivelmente. Seu cabelo tinha mechas brancas, e sua pele tinha a textura de alguém 20 anos mais velho. Ele não falava, apenas desenhava. Desenhou a mesma coisa repetidamente. O interior do trem fantasma, com 63 passageiros olhando diretamente para o observador, e no meio de todos eles, um assento vazio com uma etiqueta. Quando os médicos finalmente conseguiram ler a etiqueta em um dos desenhos, sentiram um frio na espinha. Estava escrito em japonês: reservado para Kendi Tanaka, 12 de agosto de 1986. Mas Kendi tinha nascido em 2002. Ele não estava vivo em 1986. Então, como seu nome estava reservado naquele trem, a polícia decidiu investigar. Revisaram os registros dos 63 passageiros desaparecidos em 1986. O que descobriram não fazia sentido. Entre os passageiros estava listada uma família Tanaka: Hiroshi Tanaka, 32 anos, sua esposa Yumiko, 28 anos, e seu filho de 3 anos, Kendi Tanaka. Mas o Kendi Tanaka de 1986 havia desaparecido com seus pais naquele trem. O Kendi Tanaka de 2019 era outra pessoa, sem relação familiar conhecida com aquela família. Exceto que quando fizeram um teste de DNA usando cabelos encontrados na casa dos Tanaka, abandonada em 1986, encontraram uma correspondência impossível. O Kendi de 2019 era geneticamente idêntico ao Kendi de 1986. A última coisa que Kendi Tanaka disse antes de ser internado permanentemente foi: "Eu já estava no trem. Eu sempre estive no trem. Todos nós estamos no trem. Ele apenas, círculos, volta. Sempre volta para buscar o que ficou para trás." 2 anos depois, em 2021, Kendi desapareceu de sua cela no hospital psiquiátrico. As câmeras de segurança mostraram algo impossível. Às 00:15 min, Kendi simplesmente desapareceu de sua cela trancada, como se tivesse sido apagado da realidade quadro por quadro. Na mesma noite, equipes de segurança que patrulhavam a área ao redor do túnel selado relataram ter visto luzes se movendo dentro do túnel, visíveis através das rachaduras no concreto, e ouviram, todos juraram ter ouvido, o som inconfundível de um trem passando e vozes, dezenas de vozes chamando nomes aleatórios, esperando que alguém, qualquer um, respondesse e subisse a bordo. O túnel foi recelado com 3 metros de concreto reforçado. Mas até hoje, pessoas que passam pela área às altas horas da noite relatam ouvir sons de um trem que não existe e, de vez em quando, alguém desaparece. E sempre, às 00:15 min.